Bom dia a todos, hoje sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021, 31ª semana do Tempo Comum. Evangelho de São Lucas, no capítulo 16, versículo de 1 a 8. Hoje, primeira sexta-feira do mês, devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, o que vou fazer? Para cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estava devendo a seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves a meu patrão? E ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou aquele administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Olha isso. Na formação dos discípulos, Jesus fez questão de tocar em assuntos pertinentes e de relevância no que dizia respeito ao reino de Deus por ele anunciado, bem como também assuntos espinhosos, tipo a administração das coisas sagradas. Aqueles discípulos seriam por ele enviados ao mundo com uma missão especial: zelar pelo bem dos tesouros eternos, os quais seriam eles dispensadores, espécie de administradores dos valores da fé, anunciadores da santa palavra, e jamais cair na tentação de tirar proveito disso em benefício próprio. Para tanto, hoje ele usa um autêntico caso de corrupção para ensinar a seus discípulos a forma mais correta e verdadeira de viver e de ensinar esses valores. Usou, portanto, a parábola da esperteza. Naquele tempo, como hoje também, ainda existem muitos casos semelhantes, inclusive aqui no Brasil. Os donos de propriedades arrendam suas terras para outros ou colocam à frente delas administradores para zelar e tomar conta dos seus pertences, acertando, portanto, um valor X para ser pago por ocasião da colheita dos grãos ou até mesmo na venda do rebanho. Se o arrendatário ou administrador for fiel, certamente vai prestar contas direitinho no final de tudo. Mas se não for, certamente o dono das terras será lesado. É um risco que se corre, surpresas acontecem e por vezes não são nada agradáveis. É o caso aqui da parábola. Aquele administrador foi infiel, foi desonesto e sua fama de desonesto chegou aos ouvidos do seu patrão. Certamente foi chamado para prestar contas de tudo. Muito esperto, tratou logo de preparar o seu futuro, caso fosse despedido de suas funções. Chamou os que devia a seu patrão e reduziu as contas. Com isso, certamente, seria acolhido por esses, que foram por ele beneficiados, uma vez que tivesse sido afastado das suas obrigações. Espécie de favores, e isto tem nome: corrupção, propina, outra coisa do tipo. E isso sem contar que ele lesou o patrão 2 vezes, todas as vezes que ele abaixou as contas aqui daqueles que devia seu patrão. O Senhor elogiou aquele administrador desonesto. Agora que fique bem claro aqui, o elogio não foi pela sua desonestidade. Esse ato será sempre abominável aos olhos de Deus, mas pela sua esperteza. E Jesus aproveita para instruir os seus discípulos para serem tão hábeis e espertos com as coisas do reino, como foi aquele administrador infiel. Aquele homem, no trato com as coisas humanas, obstinou-se em buscar caminhos rápidos e seguros para alcançar seus objetivos. Da mesma forma, o discípulo do reino, com relação às realidades celestes, deve ter claro o fim a ser atingido e a maneira mais conveniente de fazê-lo.
Neste caso, o discípulo tem que ser também obstinado, mas na prática do amor, da justiça, da misericórdia e da compaixão. Olha isso, meu irmão e minha irmã. Todos nós corremos este risco muito grande de nos aproveitar daquilo que foi colocado, as nossas funções, nossas obrigações, como administradores que também somos, em cair na tentação de usar isso em benefício próprio. Portanto, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a fazer de forma correta e de prestar conta segura no final de tudo. Reze comigo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha a todos bom dia, fique com Deus.